Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de geografia. É interessante que vocês prestem bastante atenção. Daremos continuidade ao tema região norte. Hoje iremos falar a respeito da Amazônia de ontem e de hoje. Isso se faz necessário porque o domínio amazônico ele encontra-se em toda a região norte. Vamos lá. Até por volta de 1970, a Amazônia brasileira era uma imensa região natural onde predominavam baixíssimas densidades demográficas e na qual a atividade econômica mais importante é o extrativismo vegetal. Por exemplo, coleta do látex, da castanha do Pará, do Guaraná, etc. Nas últimas décadas, essa situação mudou bastante. O extrativismo vegetal é uma atividade de importância cada vez menor diante do crescimento da agropecuária e da mineração. E também de grandes levas de migrantes oriundos do Nordeste e até do Centro-Sul foram e continuam indo para a Amazônia, multiplicando o número de povoados e cidades, além de provocar intenso desmatamento. É evidente que essa mudança não ocorreu de um dia para outro, nem atinge toda a região. Antes de 1970, já havia correntes migratórias para a Amazônia, bem como certo desenvolvimento da agropecuária e da mineração. E mesmo nos dias de hoje, ainda há algumas áreas em que o extrativismo vegetal permanece como atividade econômica mais importante. No estado do Acre, por exemplo, o extrativismo tradicional da borracha ou da castanha continua a existir e a fornecer recursos para milhares de famílias. Mas a Amazônia brasileira mudou bastante nas últimas décadas. Deixou pouco a pouco de ser aquela floresta impenetrável para se tornar um enorme problema ambiental e social que atrai a atenção de todo mundo. A Amazônia tradicional, extrativa e pouco ocupada pelo homem era conhecida pela presença de alguns personagens característicos. A figura do seringueiro, trabalhador do seringal, né? O seringalista, que era o dono do seringal. População ribeirinha, que vivia em povoados nas margens dos rios, e os grupos indígenas. Esses eram os personagens sociais da região norte, dominada pela floresta amazônica. Mas a Amazônia de hoje, a Amazônia de hoje, mesmo ainda apresentando esses personagens, é caracterizada muito mais pelos conflitos pela posse de terras, pelos enormes desmatamentos e também pela violência que marca a relação entre novos personagens. Que personagens são esses? Você vai encontrar nessa região poceiros, agricultores que cultivam pequenos lotes, geralmente há muitos anos, mas não possuem título de propriedade. Poceiro é aquele que se apossa da terra e tem consciência de que ele não possui título de propriedade. Temos os grileiros, que são grandes fazendeiros, né, que se apropriam legalmente de extensas porções de terra, obtendo muitas vezes títulos de propriedade falsificados. Eu não sei se vocês recordam
Eu tinha até falado para vocês que o grileiro é aquele que toma posse de uma terra utilizando um documento falso. Por que é chamado de grileiro? Porque o documento falso é produzido da seguinte forma. Coloca-se um documento dentro de uma caixa com grilos. O contato dos documentos com o grilo faz com que esse documento falso ele tenha a aparência de um documento envelhecido. Temos também como personagem social os empresários. Os empresários, né? Pessoas ricas ou mesmo empresas que adquirem enormes extensões de terra da Amazônia. Algumas vezes munidas de títulos de propriedades duvidosos. Beneficiam-se dos incentivos fiscais concedidos pela Sudã e frequentemente nem conhecem direito a área que adquiriram, pois só examinam de avião. Temos os jagunços, que são os homens armados, pistoleiros, seguranças, contratados por grileiros, empresários ou empreiteiros para patrulhar suas terras e expulsar os poceiros ou indígenas. Temos também os empreiteiros, também chamados de gatos. São as pessoas que contratam os trabalhadores para as grandes fazendas, servindo de intermediários entre eles e os fazendeiros. Há também os peões, trabalhadores rurais, geralmente recrutados pelos empreiteiros. Ganham salários baixíssimos e ocupam-se de atividades como a derrubada de mata e a plantação de capim para as pastagens. Muitas vezes trabalham sem registro em carteira e, portanto, não se beneficiam dos direitos trabalhistas garantidos por lei. Há também os indígenas. As diversas sociedades indígenas, povos originais das terras brasileiras, constituem um setor mais frágil e mais prejudicado nessa transformação da Amazônia. Eles são constantemente expulsos de suas terras, seja pelos jagunços contratados ou por empresas e fazendeiros. Deu para entender, gente? Essa diferença entre a Amazônia de ontem e de hoje, como mudou o cenário que hoje é composto por outros personagens sociais. Em relação à economia, apesar do aumento da ocupação humana nos últimos anos, que prossegue num ritmo acelerado, a Amazônia brasileira ainda é uma região de densidades demográficas relativamente baixas, as menores do país, e a de Manaus. Ainda tem por base atividades primárias, agropecuária, que constitui o setor econômico mais importante desde a década de 1970, o extrativismo vegetal, que foi a atividade básica dessa região até aquela década, e a mineração, atividade que se tornou mais importante nas últimas décadas do século XX, após, é claro, a descoberta de grandes reservas minerais. A agricultura possui na juta, na pimenta do reino e na malva seus 3 produtos comerciais mais importantes. A juta e a malva, plantas que produzem fibras utilizadas na indústria têxtil, são cultivadas nas proximidades de Belém e de Manaus. A pimenta do reino, introduzida na região pela colonização japonesa, juntamente com a juta, é cultivada no Pará e na zona Bragantina, localizada
entre Belém e Bragança. A pecuária, geralmente extensiva e de corte, teve um grande crescimento a partir da década de 70. Em relação ao extrativismo vegetal ou coleta florestal, tem na borracha seu produto mais importante, responsável pela fase áurea de prosperidade da Amazônia entre 1870 e 1910. Após esse período, a região sofreu acentuado declínio econômico por causa da diminuição das exportações, ocasionada pela concorrência dos seringais do Sudeste Asiático. E a mineração? A mineração tem uma grande importância que tende a crescer cada vez mais na Amazônia. Estudos recentes, com o levantamento dos recursos minerais da região, demonstram haver abundância de ferro, ouro e manganês, assim como boas possibilidades de existir cobre e níquel, bauxita e até mesmo mais petróleo e gás natural, além do óleo que já é extraído da região, especialmente no estado do Amazonas. Em relação à infraestrutura e incentivos fiscais. Em resumo, a Amazônia brasileira é uma grande região ainda relativamente despovoada, como eu falei, mas em franco processo de povoamento e exploração econômica. A ocupação mais intensiva iniciou-se com a construção de Brasília, entre 1957 e 1960, e a consequente abertura de estradas, como a Belém-Brasília, que facilitaram o acesso à região. Nos anos de 1970, essa ocupação se acelerou com a abertura de novas rodovias, como a Transamazônica, Perimetral Norte, BR-364, do Mato Grosso a Rondônia, além de outras, e a concessão de incentivos fiscais a grandes empresas, mesmo estrangeiras, para lá adquirirem terras e investirem na agropecuária. Houve também o projeto Radan, que foi muito importante para essa região. Esse projeto foi importante para mapear a região e aumentar os conhecimentos sobre seus recursos minerais. O governo brasileiro há décadas vem tentando atrair o capital estrangeiro para a Amazônia, oferecendo parceria em inúmeros empreendimentos industriais e de mineração, tais como a exploração da Serra dos Carajás e a construção de ferrovias e portos, a fim de escoar esses minérios para o mercado internacional. E para finalizar, eu vou falar a respeito da Zona Franca de Manaus. Outra importante tentativa de promover o desenvolvimento econômico da região foi a criação da Zona Franca de Manaus, em 1967. Trata-se de uma área de livre comércio ao redor da capital do Amazonas, onde os produtos industrializados importados não pagam impostos alfandegários. Criada com a finalidade de industrializar essa cidade e áreas vizinhas, o resultado foi um relativo crescimento industrial que utiliza pouca mão de obra por empregar tecnologia moderna. Além disso, as fábricas instaladas na chamada Zona Industrial de Manaus são apenas linhas de montagem, empresas que somente montam produtos cujas peças já vêm prontas do exterior. Os principais bens aí produzidos são televisores, aparelhos de som e motos, que empregam tecnologia estrangeira e acabam por restringir esse tipo
de indústria no centro-sul do país, além de encarecer o produto para o consumidor, que em sua maioria está no centro-sul. Por causa dos elevados custos de transporte, essa zona fez crescer as importações brasileiras e contribuiu para aumentar a dívida externa. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou encerrar por aqui. O objetivo foi fazer uma comparação da região amazônica de ontem e de hoje, bem como caracterizar a agropecuária, o extrativismo vegetal, a mineração e também falar a respeito da Zona Franca de Manaus. Fiquem com Deus.